Olá, meu quarto ano! Olha a tia Sam aqui de volta para vocês em mais uma aula de geografia, hein? Tudo bem, amores? Nossa, tia tá com tanta saudade de vocês. Tanta saudade que vocês não têm noção do quanto eu tenho vontade de dar um arroz em vocês. Mas tá chegando, hein? Tá chegando. Logo, logo a gente vai estar juntinho de novo. Hoje nós vamos estar estudando a sequência didática 2, lá do nosso capítulo 9 da disciplina de Geografia, tá certo? Formas de relevo, que começa lá na página 291, tá bom, meus amores? A gente vai estudar hoje, né, os tipos de relevo, as formas que ele possui. E isso é muito importante, é necessário que vocês prestem muita atenção, tá bom? Ele diz assim, que o relevo é um conjunto de formas que a superfície terrestre apresenta. O jeito, tá? As formas, declive, alto, plano, certo? A forma como o espaço terrestre está. Isso é um relevo, certo? Em cada parte do nosso planeta, a superfície varia com diferentes formatos. Ela pode ser mais alta, ela pode ser mais baixa, ela pode ser reta, tá certo? Então, a gente tem aí, ó, as diferentes formas. A gente tem um planalto, tá? Que é onde geralmente ficam as construções civis, né? Casas, né? Fazendas. Vamos pensar mais na área urbana, tá? As depressões, que é como se fosse dentro, olha, das montanhas. Tem aqueles paredões, né? Que a gente fica vendo. As próprias montanhas, olha a diferença, ó, montanha alto, depressão, baixo, tá? E a planície, né? Plano, planície, planalto, mais alto, planície, plano, tá, amores? Então, são esses aí, né, são essas aí as várias formas de superfície, né, de formatos, né, da superfície terrestre, ok? E aí, esses relevos, né, se apresentam em alguns lugares como belíssimas paisagens. Olha só, que coisa linda. Isso é aqui no nosso país, tá? É aqui no Brasil. Isso é a Chapada Diamantina lá na Bahia. Olha que coisa linda. Já teve novela, inclusive, que usou essa paisagem aqui como pano de fundo para toda a história da novela, viu? Pois é. E aqui é o trecho da serra do município de Guaramiranga. Qual é o estado? Estado do Ceará. Gente, olha essas montanhas. Não parece coisas da Europa, mas não é. É o nosso Brasil. Pois é. Alguns lugares apresentam paisagens onduladas, acidentadas ou planas. Também há locais com altitudes mais baixas ou mais elevadas em relação ao nível do mar. Observa. As formas de relevo recebem nomes para que possamos identificá-las e classificá-las. De forma geral, como vimos, as formas de relevo são quais? Planícies, depressões, planaltos e montanhas. São 4, quarto ano. Quais são? Planícies, depressões, planaltos e montanhas. Os planaltos podem assumir aparência e formatos diferentes e podem ser chamados de serras ou de chapadas. Então, a gente pode dizer que nós vivemos num local chamado de planalto. Por quê? Porque Campina Grande está em cima de uma serra, que se chama Serra da Borborema. Então, nós vivemos em um planalto. As chapadas são planaltos que possuem um topo plano, tá? E com encostas que descem de maneira quase reta até o chão, tá? Então, vamos lá. Chapadas. São planos e possuem um topo plano. Voltando para a imagem anterior. É isso aqui, ó. Tá? Também é. Você observa que é quase reto o declive e aqui é bem plano. Tá bom, amores? Próximo. Continuando, aliás, né? E as serras são muito acidentadas, irregulares e com vários desníveis, tá? Próxima página diz o seguinte. Agora, observe novamente a ilustração com as diferentes formas de relevo e responda. Que variações de planaltos estão representadas nessa ilustração? E aí, eu já mostrei para vocês, voltei até nessa imagem com os nomezinhos, né?
E aí, vocês vão estar respondendo isso aí, tá? No caderninho de vocês. Precisa colocar a imagem? Não, não precisa. Mas você não sabe o nome desse aqui? Montanha. Você não sabe o nome desse aqui? Né? Você não sabe o nome desse aqui? Planície? Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o nome e vai dizer qual é, né, as formas de relevo que cada um desses possui no caderninho, tá? Próxima página. Lembrando que sempre tem que botar o cabeçalho e identificar a página da plataforma que você está fazendo a atividade, certo? As características do relevo influenciam o modo como as pessoas constroem as suas casas e as atividades econômicas. Observe as imagens das paisagens a seguir. Isso aqui é um problema, em alguns casos, certo? Porque nem sempre o relevo que as pessoas escolhem para viver são os mais adequados, tá certo? Que é um grande problema quando a gente fala com relação às favelas, por exemplo, as construções que são feitas em cima de morros, porque nem sempre aquela terra que está ali naquele morro é uma terra firme. Quando chove, elas caem, elas derrapam, e aí a construção que foi feita ali também cai junto. E aí muitos, aqui ó esse exemplo, né? Então, muitos acidentes, né, podem acontecer, não é isso? Essa primeira imagem aqui é de uma plantação de café em uma encosta do morro. Tem um morro aqui, ó, e a plantação de café foi feita nessa encosta. Já nesse outro caso aqui, são moradias adaptadas ao terreno inclinado no município de Manhaçu. Preste atenção, a gente olha essa paisagem aqui, consegue observar essa terra, vamos dizer assim, nessa localidade. E essa, a gente vê a diferença. Aqui só no olhar a gente percebe que ela é mais segura, mais sustentada, não é isso? E aqui não. Vocês percebem que é mais solto, as pedras são mais soltas, não é isso? Por quê? Porque não aguentou provavelmente o peso do tamanho da construção que foi feita. Provavelmente a terra ela é mais molhada, é um ambiente menos propício, né, para aguentar chuva, para aguentar uma quantidade maior de água. E aí o que é que acontece? Deslizamentos. Boa parte do que sustenta as terras em determinadas planícies, né, são as árvores, são as vegetações. Quando o homem começa a tirar isso, a terra fica desprotegida, tá? Não tem mais o que segure aquela terra. E boa parte dos deslizamentos acontecem justamente por essa modificação humana nesse espaço, tá? A experiência humana criou formas de se adaptar aos terrenos oferecidos pela natureza. Em áreas de morro, como vimos nas imagens anteriores, as pessoas vão modelando os terrenos para adaptá-los às suas necessidades. Fazem isso em áreas rurais para produzir alimentos ou em áreas urbanas em que constroem casas. Conforme o modo como a ocupação do espaço ocorre, pode haver alguns impactos que causam consequências para o ser humano, como deslizamentos de encostas e morros. Mais um exemplo aí, né? Provavelmente na construção dessa BR houve a modificação do elemento natural que segurava, né, essa parte do morro. E olha o resultado, né? Mas, próxima página, nós temos aí o seguinte. Em sua opinião, quais são os riscos para as pessoas que constroem suas moradias em encostas e morro? E aqui nós temos um exemplo, né, de uma favela, né? De uma construção feitas, né? Construções de moradias feitas em um morro, tá? Então, se vocês observarem, são casas, né? São construções que elas não têm, vamos dizer assim, uma estética, elas não têm um alinhamento, elas são sobrepostas uma a outra, né? O morro às vezes é tão íngreme e tão alto que há necessidade de se construir, olha, facilidades para se chegar aos topos, né, de algumas residências. E aí a plataforma quer que você dê sua opinião. É arriscado ou não é arriscado para as pessoas morarem em situações como essa? Vocês colocam isso aí como se fosse o quesito seguinte, né, da outra resposta que vocês deram da outra pergunta da plataforma, tá? E aí vem as atividades, né, de checagem. Tia Sam faz a primeira e vocês fazem o restante, tá bom? Ligue as imagens às definições corretas. O que é serra e o que é chapada. Então,
Então, vamos lá. Essa primeira imagem aí é uma serra ou é uma chapada? O que é que vocês me respondem? Essa primeira é uma chapada. Como é que a gente sabe que é uma chapada? Porque ela é plana e o declive é quase reto até chegar ao chão, né? Essa daqui se assemelha à de cima? Também, ó. Plano e reto até a proximidade do chão. Então, essa segunda também é uma chapada. Isso. Sobrou essa daqui. Então, a gente não tá vendo nada plano, né? Nós estamos vendo como se fosse uma montanha assim, né? Então, como se fosse a serra da nossa cidade, a Serra da Borborema, não é isso? Vamos ver se você acertou? Oh, yes! Acertamos! Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado da aula. A tia vai colocar as atividades lá na agenda, façam tudo, ó. Tá muito show de bola a participação de vocês, hein? E até a próxima aula. Amo vocês. Tchau, tchau.